Bom, controlador lógico programável, uma aula para o curso técnico de eletrotécnica, escola Civitec, professor Daniel Ferreira. O que a gente vai falar hoje sobre CLP, né? Controlador lógico programável. A gente vai estar passando um pouquinho sobre a história do CLP, falando um pouco de conceituação, falar das praticidades e aplicações do CLP, falar um pouco sobre estrutura interna, como está estruturado o CLP de um modo geral. Já entrando no primeiro capítulo, a ideia é falar sobre a história do CLP, né? A gente falar sobre a evolução, que antigamente os painéis eletromecânicos eles eram extremamente difíceis de se fazer manutenção, porque era extremamente robusto e com grande dificuldade de manuseio por conta do tamanho, né, de manusear peças grandes. Isso acarretava em mão de obra e dificuldade de manipulação de equipamentos grandes e acabava acarretando em paradas bem longas e, e oneração de custo, né? Essa era a realidade que nós tínhamos, né? E a cada vez que nós vimos foi evolu- que a evolução foi se dando, nós acabamos observando que realmente a necessidade era grande de se ter essa evolução e de ter mais praticidade no que tange a manutenção, no que tange equipamentos, no que tange manuseio, no que tange custo, no que tange tudo isso. Bom, ainda falando um pouco de história, né? É, quando foi montado, né, lá no período de 1968, a General Motors, né, enfrentava dificuldade com custos elevados. Ela tinha um parque fabril de automóvel e acabou que isso acarretava um desperdício de material, paradas longas, e é isso que a gente já conhece, né? E aí a empresa lançou um edital de especificações buscando sistemas, né, eletromagnético, eletroeletrônico, que fosse tão robusto e que fosse tão fácil de manuseio que os relés na época tinham, né? E acabou se gerando, né, os requisitos dessa procura, vamos dizer assim, tinha esse contexto, né? Era fácil programação, baixo custo, resistência, comunicação, e que fosse um equipamento modular, que pudesse ser manipulado de maneira fácil. Aí foi quando, em 1968, o engenheiro Richard Morley e sua equipe, né, desenvolveram o painel do CLP, batizando como Modcon 084. É um dispositivo que atendia exatamente as demandas da GM, programável em LEDER, que até hoje ainda se programa em LEDER, e é uma coisa que a gente ainda vai passar por essa linguagem aí com os alunos, você vai conhecer essa linguagem. Hoje existem várias linguagens de programação, né? Linguagem C, linguagem LED, linguagem Assembler, todas essas linguagens, né? Aqui está estruturado o nosso curso, é a LED. Ainda falando um pouco mais no contexto histórico, em 1968 foi criado, né? Em 1970 houve a expansão, que aí a Alan Bradley e a Siemens também fizeram seus módulos e acabaram expandindo com isso. Em 1980, a comunicação de rede múltiplas, linguagem de programação e miniaturização, é quando começa a parte de diminuição de componentes e linguagem de programação mais diversa, né? Em 1990, que aí nós tivemos as normas, né, que foi normatizado toda essa parte de comunicação e padronização dos equipamentos. Aí nós tivemos esse contexto dentro do CLP, dentro da parte de automação. E nos anos 2000, já a parte de comunicação, a evolução se deu na parte de comunicação, né? E comunicação em nuvem, as IoTs, né? Que são as IAs, a comunicação
de a comunicação de internet, integração com sistemas, ERP, né, que são os sistemas que controlam as fábricas. E é mais ou menos isso que é o contexto da evolução do CLP, que até hoje isso vem evoluindo, né? Hoje a evolução está muito em cima da parte de comunicação ainda, né? Hoje a gente já fala em comunicação 4.0, onde você tem temos produção on time, onde os, os donos, as pessoas que tomam decisões nas fábricas hoje, elas precisam da informação em tempo real para que haja menos custos e acaba diminuindo a parte de custo fixo para poder ter mais lucratividade, né? Esse é o contexto de hoje em dia. Bom, os marcos históricos, né? 1968, ano da criação, 55 anos de evolução, CLP, mercado global é de 14 bilhões, né, de dólares, cinco, é, cinco linguagens de padrões de comunicação, mais ou menos isso. Então, esse é mais ou menos o contexto de que está. Esses foram os marcos históricos que temos aí para apresentar para vocês. Bom, principais fabricantes do CLP nós temos aí que é o sistema Siemens, né, da Alemanha, eu acho que é o maior, que o sistema maior não, eu acho que é o mais conceituado. O Siemens eu acho que é o que está mais fundamentado no mercado, pelo menos aqui no Brasil o Siemens está bem forte. Alan Bradley, que também tem uma boa fatia desse mercado, né, com os controladores Logix e micrologix. Tem ali o Schneider também é bem bom, né, nesse contexto aí. E a Mitsubishi, né? Mitsubishi que ela também tem uma boa parte desses, desses controladores, lógico, né? De um modo geral, acho que é isso. Os principais fabricantes são esses, que existem outros, mas acho que os principais são esses. Eu acho que para hoje, que nós podemos falar de controlador lógico, eu acho que ele está bem fundamentado no mercado. Eu acho que até nas escolas tem entrado bastante, né? Hoje já existem os kits robóticos, né? Que a gente vê as escolas aí evoluindo para isso, trazer essa interação entre a linguagem de robótica junto com a matemática, junto com a física, junto com outros, fazendo uma multitransversalidade de educação, né? Falando, entrando em múltiplas disciplinas, né? A praticidade do CLP, né, transformou completamente a maneira da indústria que elas operam, né? Flexibilidade, confiabilidade e facilidade de manutenção. Acho que esses são os principais fatores que levaram à, à difusão, né, à fundamentação do CLP. O CLP ele realmente ele trouxe praticidade. Hoje, na verdade, quando se evoluiu, né, quando houve a evolução do CLP, acabou que havia uma grande discussão sobre isso, porque por conta que é, a- é, criou-se, havia um falar que é, havia um havia um contexto de desemprego, e esse contexto de desemprego por conta da automatização, mas na verdade o contexto eu creio que caminha junto com a evolução da educação, né? A educação ela tem que ir evoluindo, a qualidade do ensino tem que ir evoluindo e a gente tem que, nós educadores temos que estar atentos, né? Não só educadores, mas instituições de ensino, por, por conta que realmente o computador ele trouxe essa evolução e essa evolução está cada vez mais rápido e a educação tem que tentar caminhar junto com, com essas evoluções, né? Painéis de relés, é, fiação física mais complexa, né? É difícil reprogramação, ocupa muito espaço, manutenção cara e falhas mecânicas frequentes, né? O CLP moderno, o CLP, ele trouxe realmente isso, né? Ele trouxe uma diminuição na, na, na parte de manutenção, tem menos quebra, menos reparo, exige uma qualificação uma qualificação melhor, né?
do técnico que trabalha ali, mas em compensação ele tem menos quebra e eu acho que isso já é um grande marco, né? Uma grande coisa para o CLP. É, por que o CLP é tão prático, né? Reprogramação, a gente já falou, né? Modularidade, porque na parte que apresenta o defeito a gente pode ser trocado um módulo de alimentação, módulo de memória, módulo de entradas, módulo de saídas, então tudo isso o sistema é todo modularizado, alta confiabilidade, né? Então tem bastante confiabilidade, quebra bem pouco, então ele tem bastante confiabilidade, a parte de disponibilidade dele é bem alta, conectividade, comunica com praticamente todas as redes existentes hoje, então isso acaba facilitando. Ciclo de varredura, né, ele funciona como um computador industrial, né, e o ciclo de varredura dele é em milissegundos, né, então acaba que sendo muito rápido, ele faz uma varredura, escaneia, pega defeitos de uma maneira muito rápida, né. E esse ciclo é fundamental para aplicações em mais diversos contextos, né? Só vocês saberem da varredura, ele faz a sua varredura, leitura, execução, atualização e diagnóstico, né? Então ele faz uma varredura nisso, então ele passa por toda a estrutura modular do CLP e o ciclo com varredura em microsegundos, né? Então isso, para vocês terem uma ideia, num, num ciclo industrial, você fazer uma varredura em microsegundos correr toda a fábrica, passar por todos os painéis e correr por todos os sensores e verificar que não há falha em nada um tempo, em microsegundos, isso é uma coisa fantástica para a linha de produção. Tá? A aplicação do CLP, ele pode ser na indústria automotiva, né, que a gente já sabe que tem. Na verdade, ele pode ser aplicado em todas as linhas que são automatizadas, né? Linhas de bebidas e alimentos, farmacêutico e de energia, né? Da onde que eu venho, né? CLP no contexto da indústria 4.0, né? Na indústria 4.0 eu acho que nem se fala por conta da modernidade do CLP, né? Ele comunica via OPC, MQTT, integração com sistemas ERP, faz diagnóstico preditivo, faz manutenção preventiva, faz interface com todo tipo de, de faz interface com todo tipo de, como é que eu posso falar? Comunicação escada, HMI, HMI Touch, que são as interfaces, né, de homem e máquina. Então, todas essas interfaces elas acabam se comunicando entre si. Segurança cibernética hoje, ela está evoluindo também. No começo houve um grande desafio, porque como que se pode proteger uma linha automatizada de uma fábrica, por exemplo? Existia uma grande dificuldade nisso, mas hoje, com a evolução também da educação, acaba que hoje já se tornou uma coisa passada. Hoje as linhas são protegidas de maneira bem robusta, né? E atualização, né, da linha de segurança, né, que é os firmware. Hoje já se pode fazer atualização de segurança on time, com equipamentos funcionando, que não dá problema nenhum, né? No contexto geral, acho que é isso. Presença do CLP no Brasil. 80% na automação industrial, crescimento ainda esperado de 35%, 60% de mão de obra técnica qualificada para poder atender isso aí, para atender os CLPs, né? Bom, a estrutura, falando um pouco de estrutura do CLP, ele tem uma estrutura modular, como eu falei, a gente tem ali a parte de alimentação, né? É, tem a parte de alimentação, que é modular, então um módulo de alimentação, os módulos de entrada, onde recebe sinais de campo, eles vêm de sensores, vêm de chaves, vêm de botoeiras, vêm de sistemas de controle, vem toda essa parte. As partes de saídas, que são que modulam as variáveis, né? São aí válvulas, motobombas, bombas, chaves, e toda a parte onde faz a modulação da variável está ali na saída do CLP, né?
E a memória, né, onde se armazena e onde fica todos os bits, onde fica armazenado ali as linguagens de programação, onde fica tudo ali armazenado, ele tem uma memória hoje onde está estruturada toda a parte de lógica, e tem a parte de programação, onde ficam os softwares, software de linguagem, aí software que controla esse CLPs, né? Esses CLPs acabam que cada um tem um software próprio, né? Acho que, no modo geral, é isso. A CPU, né? CPU, de modo geral, ela é também modular e é a principal parte do CLP. De um modo geral, é isso aí, né? O diagrama geral de estrutura do CLP, módulos de saída, que aciona atuadores e válvulas, fonte de alimentação, que pode ser CA e CC, pode ser dependendo do fabricante, memórias que, que nós temos ali no programa, né? Onde estão os dados, sistemas operacionais, CPU, né? Que cada qual tem a sua própria CPU, cada fabricante tem a sua própria CPU, e se comunica com todos eles. Parte de memória, né? Que é a programação, e sistematização operacional de tudo. Os módulos de entrada, o módulo de entrada, onde ficam os sinais, sensores e botões. Então, é aquilo que a gente já viu e já falou, de maneira, de maneira bem resumida, né? Bom, e aí a gente tem aí a unidade central de processamento, falar um pouquinho de cada um deles, né? É o cérebro do CLP, responsável por executar o programa, gerenciar a comunicação entre módulos de processamento de dados e determinar estado de entradas e saída, né? Por onde passa toda a informação. Os componentes dele tem um processador, uma memória RAM, que é a memória onde você faz o processamento dos dados, e a memória flash, né? Que é a memória dos sistemas, memória da EPROM, que é programas e de usuário, relógio de temporização e a interface, né? E uma interface integrada, né? Acho que é isso. Bom, e aí nós vemos aí já a parte mais de montagem e estruturação, né? Onde fica o CLP, você vê ali que tem um CLP que fica ali na parte, vai para ver assim, um pouco dele, né? Ali na parte superior lá do lado esquerdo ali, geralmente é ali que fica. Normalmente é ali que fica bem na entrada do painel. E aí nós temos toda essa parte de relés ali para baixo dos painéis, relés e aonde chegam os sinais. Por isso é tanta fiação assim que chega e é por isso que é extremamente importante trabalharmos de maneira organizada para que para que na época que dê problema a gente consiga mapear e controlar todos os problemas que aparecem na fábrica. Tipos de memória, a memória do CLP organizada em diferentes áreas, cada uma com função específica, né? É muito parecido quando a gente ouve falar sobre, a gente começa a falar sobre CLP, a gente começa a entender que um CLP ele realmente é um computador industrial, né? Nada foge disso. A gente tem a memória flash, a memória de dados, a memória RAM e a memória EPROM, que é aquela memória que mantém os valores importantes, né? Então, assim, é muito caracterizado com as mesmas funções de um computador normal, só que de maneira industrial, né, que é para trabalhar na indústria, mas com maior robustez, né? Módulo de entrada e saída. Bom, módulo de entrada e saída, os módulos têm interface com o mundo físico com o CLP, né? Ele tem entradas digitais, que são as entradas discretas, né, 0 ou 1. Lembrando que, como foi dito na sala de aula, as entradas zero são aquela entrada até de 0 a 3 volts, e acima de 3 volts e 3 a 10 volts, a gente tem um, né? Então, esse é mais ou menos como nós temos ali o digital, né? Já no mundo analógico, que é aqueles sensores ou saídas que têm valores variáveis, porque existe por exemplo, algumas válvulas modulares, aquelas válvulas que elas fecham lentamente e a gente precisa controlar a proporcionalidade dela, quando que ela está 50%, 100%, 10%, 20%. Então, esses equipamentos que a gente precisa controlar a modularidade dele, a gente chama de analógico, equipamentos analógicos, tanto eles para sensores como para
para atuadores, né? Tem sensor, tem equipamento de contagem, isso fica muito ali na parte modular do CLP, né? Geralmente são módulos de pulso, que ficam mandando pulso para o CLP e ele conta isso. E os sensores, né, que a gente tem os termopares, PTC e de um modo geral, isso tudo fica na entrada lá do CLP. Saídas, né? As saídas a gente tem praticamente dois tipos, né? A saída a relé e a saída a transistor. O que nós temos lá na, lá na escola do CEDTEC, a gente tem a nossa saída a transistor, né? Chave de frequência de alta frequência. Alta frequência quer dizer que a velocidade com que ele faz a comunicação é muito rápida. A saída a relé, normalmente, ele é mais robusto, que ele aguenta maior corrente. Então, e ele pode trabalhar com corrente CA e CC, mas ele geralmente tem maior robustez. O de saída transistor, ele trabalha com maior velocidade, mas você tem que ter um cuidado com ele, porque geralmente ele trabalha com saída transistor e é baixa tensão, e vocês têm que saber trabalhar com ele, tá? Fonte de alimentação, né? Fonte de alimentação, que é um módulo de alimentação, né? Tu pode trabalhar com 127, 220, 5 até 24 volts. Isso, ele tem a maior diversidade, depende da tua, a aquisição de um CLP depende muito de como está montado o teu parque fabril, e a gente já sabe disso, e a gente adquire um conforme a necessidade da usina. Aí a gente tem aqui alguns tipos de CLP por formato, né? Formato compacto, modular e nano e micro. Esses nano e micro geralmente são os que são usados em kits escolares, né? Que hoje em dia a gente vê aqueles kits robóticos usando esses nano e micro CLPs. A gente também aí tem aquela parte modular que a gente já falou, porque os CLPs de modo geral ele é todo modular, e aí a gente vê já na imagem algumas placas, né? Placa de entrada, placa de saída, então tudo é modularizado e ele é bem compacto, que é justamente para que hoje em dia trabalhe-se em painéis cada vez menores. Linguagem de programação, a linguagem de programação segue uma norma padrão conforme, acho que hoje em dia não existe nada que não siga uma norma, então normatizar qualquer coisa, isso é bem comum. Então, na comunicação, na programação de PLC, isso existe também. Então, nós vamos seguir esse primeiro comando aí, vamos aprender a linguagem ladder. Diagrama em bloco, esse diagrama que é uma conversa via blocos. Ele é mais funcional, mas também requer requer um pouco mais de cuidado. Texto estruturado você tem que saber como se comunicar com ele, nem sempre, às vezes você tem que saber mais de uma linguagem, porque as linguagens são as mais diversas, então você tem que entender as linguagens dos, dos equipamentos para poder você comunicar e fazer com que o CLP entenda. A lista de instruções também é a mesma coisa, ele é em forma mnemônicos, né? Vem sempre instruções lógicas, e essas instruções elas vêm nas mais maneiras, mais diversos tipos de linguagem, e a pessoa tem que conhecer disso, né? Lista de instruções e a parte de diagrama de funções, que é aquela parte da matemática, né? Bom, aqui no Brasil, a gente adotou muito a utilização da linguagem Lega, né? Foi desenvolvida para ser intuitiva para eletricista, porque como a nossa, a nossa modificação de saída relé e saída a CLP, saída a ladder, né? A gente convencionou muito pelo ladder por conta que hoje em dia as leituras de diagramas elas estão muito voltadas para a leitura dos eletricistas, então a gente acaba que utiliza mais no Brasil o ladder, e o ladder ele é muito similar aos comandos elétricos, né? Então, e aí a gente acaba usando aqui no Brasil as fábricas acabam adotando mais essa filosofia de comunicação, né? Bom, tem contato normalmente aberto, que conduz a variável de forma ativa, e contato normalmente fechado, bem comum a um, a um circuito elétrico, um circuito de comandos elétricos.
bobina de saída, temporizador e contatos de forma geral. Comunicação com redes industriais, né? Eles operam de forma em rede, normalmente, rede aberta, rede fechada, dependendo de como está programada a sua rede de comunicação. Pode ser Fieldbus, Profinet, Profibus, DeviceNet, tem vários tipos de nível de campo, né? E o nível de controle industrial é Ethernet, Profinet, Ethernet, Modbus, TCP, nível de gestão pelos ERP, OPC, né? O MQTT e o API, né? Para você ver que isso também ele interage com todo tipo de redes industriais que existem no mercado, né? Segurança do CLP em aplicações pode causar risco à vida humana, como prensas industriais, robôs corporativos e elevadores, né? Utiliza o CLP, que segurança, Safety CLP. Esses equipamentos seguem normas, né? Normas que nós podemos falar que é a IEC 62061, a ISO 13849, que possui arquitetura redundante, que garante o acionamento seguro com funções de parada de emergência. Então, a gente vê que, hoje em dia, a parte de segurança ela geralmente tem a dupla redundância, né? Double safety, ou tripla segurança, às vezes, dependendo do quão o acidente pode ser danoso à vida do ser humano, então a gente vai botando dupla segurança, tripla segurança. Então, isso depende muito, mas cada vez que a gente eleva a parte de segurança, também eleva os custos. Isso também depende muito de como você está abordando essa parte de segurança, né? Característica de modo geral, processamento dual, de duplo canal, né, com duas CPUs, autodiagnóstico, diagnóstico contínuo, ele fica se autodiagnosticando. Caso apresente alguma falha em algum módulo, ele já acusa, ou de alguma saída, o próprio PLC já se acusa. Saídas de segurança certificadas. Bom, enfim, de modo geral, os CLPs eles são bem robustos e de uma maneira geral, eles são bem confiáveis, né? Manutenção e diagnóstico, né? O técnico de eletrotécnica é frequentemente o responsável por identificar e corrigir falhas em sistemas baseados em CLP, verificação de LEDs, né? Quando você bate o olho nele, você já verifica, já checa e já constata que ele está com falha, né? Ele faz um diagnóstico via buffer, né? Então ele faz uma varredura e já checa o defeito, e esses defeitos eles acusam de maneira bem imediata, né? Acaba aparecendo isso em display com códigos. Esse código, cada fabricante tem os seus, e é por isso que é importante estar sempre se atualizando. Teste de entradas e saídas, né? Ele está o tempo todo fazendo teste, inclusive quando você vai fazer testes manual, e isso é uma vantagem do CLP, você pode simular ele, cada um fabricante também tem o seu módulo de simulação, cada software de cada CLP tem um módulo de simulação, e você pode simular cada um. Verificar a alimentação, né? Então ele já se faz o diagnóstico e acaba detectando aí o defeito que possa haver. Bom, o técnico de eletrotécnica e o mercado de automação, o domínio do CLP hoje é uma competência dos eletrotécnicos, né? E a automação também ela vem crescendo bastante, e esse mercado acaba favorecendo aí para quem está nesse caminho, né? Manutenção industrial, diagnóstico e reparo são cada vez mais importantes, por isso é importante estar se atualizando, estar estudando, porque a gente acaba verificando a necessidade do mercado de profissionais qualificados nessa área. Linha de programação, quando a gente acaba tendo contato e sabendo como se comunica e sabendo como é que funciona, a gente acaba adquirindo um pouquinho de um pouquinho mais de know-how sobre esse assunto, e aí a gente vê que realmente o mercado está em crescimento, né? E a gente acaba sendo requisitado por isso, né? Aí ele fala sobre o LEDA e o sistema bloco, né? E, e é uma coisa importante, né? Porque hoje em dia os equipamentos, de modo geral, eles têm vindo de fora, e esse vindo de fora traz consigo esse tipo de linguagem, né? Nenhum.
100% desses equipamentos vem de fora e acaba sendo a necessidade de conhecer realmente a maneira de linguagem de programação, bloco, ladder, sistema numérico e todos esses sistemas de automação, né? Os projetos de automação é, é extremamente importante saber ler desenhos e saber conhecer especificações e instalações e comissionamento de cada parque fabril. Isso é importante para o melhor desenvolvimento, né? E a capacitação técnica, eu acho que hoje em dia a gente está falando muito em inteligência artificial, né? E a inteligência artificial está elevando o nível de comunicação e de como a gente precisa estar realmente evoluindo com isso aí. Então, conclusão, hoje esse vídeo ele foi um pouquinho genérico, né? Ele é muito para trabalhar a parte de estrutura do CLP, a gente aprofundar mais um pouco, falar só sobre isso, né? Não perder muito tempo falando sobre outras coisas, mas sim falando somente de CLP. A gente falou um pouco de como ele nasceu, falou um pouco de praticidade, confiabilidade, conectividade, que é o principal, que é como está evoluindo hoje. Falando um pouco de estruturação, né, as entradas, saída, alimentação dele, e falando um pouco de tudo, né? Falamos um pouco sobre as normas, né? A principal delas eu acho que é a IEC e a NBR. As NBRs, a NBR, né, das ABNTs, acho que são as principais, que é dela onde sai toda a parte de normas regulamentadoras e normas, de um modo geral, sai das NBR. Bom, enfim, esse era o intuito, né? Falar sobre um pouquinho de tudo, um pouquinho da estruturação, e nos próximos vídeos a gente vai estar falando um pouco mais sobre a parte de comunicação e trabalhar em cima dos projetos, que a ideia é falar um pouco sobre parte mais prática do CLT, tá bom? Forte abraço, fique com Deus todo mundo.